Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do GEC. A nossa convidada de hoje é a Camila Ganchi, onde possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará e mestrado em Ciências Veterinárias pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Estadual do Ceará, no Laboratório de Imunologia e Bioquímica Animal, atualmente cursando a pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Equinos da IBVET, e realiza atendimentos clínicos e emergenciais a campo, além de serviço de anestesia de grandes animais no Hospital Veterinário Metropolitano, HVM, e também esses atendimentos de anestesia a campo. A nossa palestra hoje tem como tema a importância do manejo da dor e anestesia em equinos. Então, qualquer dúvida, pergunta durante a apresentação, vocês podem ir colocando aqui no chat, que vamos anotando, e no final a gente repassa as perguntas para nossas palestrantes. É com você, Camila. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vi muita gente conhecida por aqui, outros que eu ainda não conheço, né? Mas vamos lá começar, então, a nossa apresentaçãozinha de hoje. A gente vai falar um pouquinho da dor, certo? A dor em equinos e, assim, a importância do manejo da dor na clínica, normalmente, durante a anestesia. E isso aqui é mais uma conversa que a gente vai ter, certo? Como tem muita gente de vários semestres, fica complicado aprofundar muito, ou então deixar muito superficial, então eu tentei fazer aqui um meio termo. Então, vamos iniciar, certo? Inicialmente, assim, como está um tema muito em alta, eu decidi começar a falar do bem-estar animal, certo? E a relação com o manejo da dor. O bem-estar animal, ele prega que o animal ele tem que ter as 5 liberdades, né? Livre de sede, fome e má nutrição, de dor e doença, de desconforto, livre para expressar seu comportamento natural e livre de medo e estresse. E aí, quando a gente pensa no animal com dor, esse animal, a dor vai interferir nas 5 liberdades, porque o animal com dor, ele não vai comer nem beber água direito, ele vai estar em desconforto, ele não vai conseguir expressar seu comportamento natural, além dessa dor causar medo e estresse nos animais, certo? Então, aí, uma grande importância da gente visar muito o manejo da dor de forma correta, certo? Eu vou dar início falando um pouquinho da fisiologia da dor, uma coisa assim muito superficialzinha para a gente conseguir entender mais ou menos o caminho que a dor percorre e compreender também, mais na frente, a ação dos medicamentos, certo? Nós temos aqui o estímulo da dor, ele vai ocorrer num ponto, certo? Vamos dar um exemplo aqui de ocorrer no membro do animal, e esse estímulo vai ser recebido por nossos receptores, e vai ocorrer o que a gente chama de transdução, certo? Os nossos receptores, eles recebem estímulos térmicos, mecânicos e químicos. E aí, esses nossos receptores, eles transformam o estímulo doloroso no impulso elétrico, certo? E vai com o processo de transdução que ocorre essa transformação do estímulo doloroso para impulso elétrico. Então, esse impulso elétrico, ele é transmitido no processo de transmissão, certo? Pelo neurônio aferente. Ele vai ser conduzido até o corno dorsal da medula espinhal e lá vai ter a sinapse com os neurônios de segunda ordem, certo? Quando chega no corno dorsal da medula espinhal, a gente vai ter o processo que a gente chama de modulação, certo? Essa modulação, ela vai ocorrer pela supressão ou pela amplificação da resposta sensorial pelos interneurônios, certo? A supressão ela vai ocorrer com a serotonina, que é um opioide endógeno, e pela ação da norepinefrina. Além disso, no corno dorsal da medula espinhal vai ocorrer o arco reflexo, que ocorre pela ação de neurônios proprioespinhais, certo? O arco reflexo é aquele reflexo que a gente tem de quando encosta por exemplo, numa panela quente, de retirar a mão rapidamente, certo?
Então, esse reflexo, ele ocorre no corno dorsal da medula espinhal. E outra ação que ocorre nesse mesmo local é a projeção para os centros supraespinhais, através dos neurônios de projeção, certo? Quando o corpo ele não consegue suprimir o estímulo doloroso, a gente vai ter uma ação de amplificação da resposta sensorial e o início da sensibilização central. Essa sensibilização central, ela vai amplificar e prolongar a resposta ao impulso doloroso, certo? A gente vai ter vários neurotransmissores excitatórios que vão aumentar essa sensação de dor. Aqui nessa imagem aqui, a gente vai ter uma exemplificação disso, né? O glutamato, ele vai mandar a informação para a sinapse, certo? E vai liberar estímulo para ser recebido pelos receptores, por exemplo, o NMDA, o AMPA, certo? E pelos canais de sódio, né? Isso vai acontecer pelos canais de sódio. Outros neurotransmissores excitatórios que são liberados são acetilcolina, serotonina e norepinefrina, certo? E aí todos esses neurotransmissores vão ter um papel no aumento da sensação de dor. Então, após a modulação, o animal vai ter a percepção de dor, que é o reconhecimento consciente da dor no cérebro, certo? Da medula espinhal, ele vai ser projetado para o cérebro e vai ocorrer a percepção da dor. Quando ocorre essa percepção da dor, muitas alterações já vão ocorrendo no sistema do animal todo, certo? Algumas alterações simpáticas que vão levar a vasoconstrição, aumento do débito cardíaco, redução do tônus gastrointestinal vesical, né? Ou seja, diminuição no cavalo, às vezes, cavalo com dor, ele pode apresentar alguns sinaizinhos de cólica também, certo? Diminuição do trânsito gastrointestinal e, às vezes, até retenção urinária também, em casos mais severos. No sistema endócrino vai ocorrer a secreção de cortisol e de alguns outros hormônios que vão aumentar o nível de estresse nesse animal, e esse animal pode até entrar em estado catabólico, certo? Como se o organismo dele consumisse mais energia do que o que ele consegue repor, e aí é como se esse animal fosse emagrecendo e se acabando só da dor, certo? Isso é o estado catabólico. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade assim, de ver um animal com laminite grave. Esse animal ele vai emagrecendo, ele vai ficando cada vez mais caquético, certo? E isso, em parte, é por causa desse estado catabólico que o sistema dele entra, justamente por causa da dor intensa e frequente, certo? No sistema imune vai causar imunossupressão. Então, quando a gente tem a imunossupressão, tudo no sistema vai piorar, né? Se esse animal ele tem uma ferida, a cicatrização ela vai ser desacelerada. Se esse animal ele tem alguma doença sistêmica, além da que está causando a dor, a recuperação vai ser mais difícil, certo? E o psicológico do animal também é afetado, né? Esse animal ele vai ser um animal ansioso, com medo, às vezes com raiva. Animal com dor, eu não sei se vocês também já viram. Até um exemplo mais fácil assim é um cachorro, sei lá, um cachorro atropelado que você vai tentar ajudar e ele tenta te morder, né? Na verdade, ele está com dor e está sendo agressivo por causa dessa ação da dor, certo? E aí esse estado psicológico vai acabar também voltando para um aumento de estresse e vira um ciclo vicioso, cada vez pior, certo? Então, quanto a nós veterinários, qual a nossa importância no manejo da dor dos animais? O médico veterinário, ele está apto a identificar a dor, buscar a causa da dor, tentar resolver, e ele também está apto a, se for necessário, fazer anestesia e analgesia em procedimentos que sejam precisos ser feitos para a gente eliminar, por exemplo, essa dor, certo? Então, isso aí a gente tem que ter muito, muito estudo e muita responsabilidade, certo?
para assumir essa questão de tirar o animal da dor e tentar resolver da melhor forma possível. E muitas vezes a gente também tem que ter a responsabilidade de levar esse animal para eutanásia, em casos que a dor está sendo debilitante, certo? O animal está num estado catabólico muito avançado, sofrendo muito, não se levanta mais, ou está com alguma outra doença concomitante que também piora o quadro dele, certo? A gente também tem que ter a cabeça no lugar de saber a hora também certa de indicar a eutanásia, de saber que esse animal está só sofrendo e não tem mais a chance de melhorar, certo? Que vai ser só sofrimento daqui para frente. Então, a gente tem que ter as duas coisas bem pesadas na nossa cabeça, certo? Como é que a gente vai identificar a dor, né? Inicialmente, a gente, olhando para o animal, a gente recebe algumas pistas de como esse animal está. Esse animal da imagem que vocês estão vendo é um animal que está normal, certo? A gente vê que os músculos faciais dele estão relaxados, a boca está normal, a narina normal, os olhos dele não estão tensos, as orelhas estão alertas, certo? Isso é um animal que está em estado fisiológico aparentemente normal, certo? Quando a gente vai ver um animal com dor, a gente repara logo uma mudança na expressão facial dele, que vocês podem observar nessa figura e nessa foto, certo? Ou o Peraí animal só um fica com as momento. orelhas... Peraí só um momento. Temos que aceitar outras pessoas aqui, ou ocorreu um problema, temos que aceitar essas pessoas. Peraí só um momentinho. Tá. Camila, acesse aí, Oi. saia no modo de apresentação e aceite essas pessoas que estão pedindo permissão. Tá. Pronto? Aguarde aí 10 segundos. Tá. Pronto, não pediu, ninguém mais pediu, não. Pronto, pode continuar então. Pronto, certo. Como eu estava dizendo, nessa imagem totalmente diferente da imagem anterior, o animal já apresenta as orelhas baixas, certo? A gente consegue ver aqui, até na figura fica mais marcado, né? Porque fica as linhas de expressão que o cara desenhou, né? Aqui, a contração do músculo aqui, que dá para ver um pouco na imagem também, certo? O olhar tenso, às vezes até o cavalo fica assim com a cara meio de assustado, certo? A tensão nos músculos da face, que a gente pode observar bem claramente aqui, narinas dilatadas, os lábios pressionados, né? Ele fica botando força nos lábios e o queixo fica bem achatado, certo? Isso aqui é a imagem de um animal com dor. E aí, muitos hospitais e profissionais utilizam uma escala de dor, que a gente pode ver aqui, eu peguei um exemplo para colocar aqui da Universidade do Colorado, certo? Que a gente tem tanto a expressão facial do animal e o posicionamento dele, né? Assim, nessas imagens laterais a gente vê o animal normal, alerta, com a cabeça levantada, certo? O pescoço levantado. Na segunda imagem, ele já fica com as orelhas um pouco para trás e o pescoço mais baixo. Na terceira imagem já começa a baixar mais, a gente já começa a observar também os músculos mais tensos. Na quarta imagem, esse animal já está com a coluna numa posição de lordose, né? Com tipo um posicionamento de dor que o animal pode adotar. E na última imagem, o animal já deitado com uma situação de dor bem severa. E por que é importante a gente utilizar essa escala de dor? Eu posso dar para vocês um exemplo de um atendimento de cólica a campo, certo? Uma coisa bem simples. A gente está aqui atendendo a cólica, medicou esse animal, fez soro, fez várias medicações, examinou, viu o que é que precisava.
e marcou, por exemplo, na escala de dor aqui o número 2, certo? Aí terminou todo o soro, toda a medicação, e agora esse animal passou para a escala de dor número 3. Isso aí já sobe uma bandeira vermelha para a gente. Rapaz, eu mediquei esse animal, eu fiz tudo que eu podia aqui na propriedade e ele não melhorou nada, ele está piorando. Então, talvez é a hora de eu encaminhar esse animal para o hospital, para uma cirurgia, para tentar resolver esse caso dele antes que agrave mais, certo? Então, essas escalas de dor, elas vão direcionar algumas decisões que a gente pode tomar, certo? Opa, foi mal, gente. Aí, além da expressão facial, os animais, eles adotam também comportamentos diferentes do normal quando eles estão com dor, com algum desconforto, com algum problema, certo? Cada animal vai adotar isso de uma forma diferente, às vezes algum comportamento que a gente acha que pode ser de dor é um comportamento, entre aspas, normal do animal, um vício que ele tem, alguma coisa, certo? Então, nessa parte do comportamento, é muito importante a gente ter aquela conversa com o tratador, com o proprietário, e o tratador ainda mais, porque ele é aquela pessoa que está todo dia lá com aquele animal, ele conhece as manias do animal e conhece quando esse animal está desconfortável, está com dor, certo? A gente vai ter alguns comportamentos que são mais gerais, para o animal representando assim a dor, e alguns comportamentos que são mais específicos de alguma afecção, certo? Geralmente o animal pode apresentar uma ausência de apetite, o tratador vai te dizer, olha, doutor, ele não quis comer hoje, ele é muito bom de boca e hoje ele não quis comer. Então, aí, né, a gente já fica uma coisa mais inespecífica, aí vai fazer o exame todo direitinho, ver o que é que ele pode estar acontecendo, né? Bater a mão ou cavar também pode ser um sinal mais de dor mesmo, certo? O animal está impaciente ali com aquela dor. Brincar com a água, né? Ele bota a boca dentro d'água e não bebe, fica só brincando com a água. É um comportamento também comum de desconforto. Algumas vezes cólica, algumas vezes animal com febre costuma brincar também com a água. Alguns animais também ficam deitados por mais tempo do que o normal, certo? Eles podem adotar também a posição de autoauscultação, né? Que eles se deitam e põem a cabeça sobre o flanco. Rolar também pode ser um sinal de dor quando o animal já está assim num quadro bem avançado de dor mesmo, ele se joga no chão, rola. Olhar para o flanco, né? Que tem uma fotinho aqui, o cavalinho olhando para o flanco. Descansar ou defender um membro, a gente já pensa logo em alguma dor no locomotor, né? Como a gente tem aqui na primeira imagenzinha, certo? E muitas vezes o animal adota posições antiálgicas, certo? Como aquela lá que a gente viu na escala de dor, que ele curvou a coluna, aquilo ali é uma posição antiálgica. Nessa imagem aqui, essa primeira imagem aqui, do lado direito, o animal em posição de cavalete, como que se ele estivesse tentando criar mais espaço dentro do abdômen dele para tentar, sei lá, aliviar alguma dor que ele está sentindo, certo? Nessa imagem aqui de baixo, uma posição que a gente chama de uma posição clássica de animal com laminite, né? Ele tenta tirar o peso das mãos, provavelmente que são os membros afetados, tenta tirar o peso para diminuir a dor. Então, a gente vai ver alguns comportamentos que são bem característicos de algumas doenças, mas também a gente não pode focar somente nisso, certo? Tem que atentar para o exame clínico e tentar fazer isso da melhor forma possível, certo? Não ir direto, tá com dor na mão, vamos só medicar e pronto. Não, vamos fazer um exame e ver se esse animal não tem outra apresentação de dor, outro problema. Certo? E aí, quando a gente vai buscar pelas causas da dor, nos equinos a gente já tem umas doenças que já são bem clássicas, né, de causarem muita dor, que são, em primeiro lugar, a cólica, que eu acho que é a doença mais
que dizem que é a doença que mais mata cavalo, né? A cólica, então ela é muito comum e causa bastante dor. Temos a laminite, né? Que o animal às vezes fica bem mal, com dor, deitado, não se levanta, não come, certo? Pneumonia também pode causar bastante dor. Lesões no sistema locomotor também, que é um dos principais atendimentos que a gente faz a campo são lesões do sistema locomotor. A maioria dos animais, eles têm alguma lesão. E aí, nessa busca pela causa da dor, a gente também tem que perceber se esse problema é agudo ou crônico, e após encontrar a causa e perceber se é agudo ou crônico, a gente pode pensar em algum procedimento e pensar também em submeter esse animal à anestesia, certo? Outras formas de buscar pela causa da dor, utilizando a anestesia, é para o diagnóstico, por exemplo, de lesões do sistema locomotor, onde a gente faz bloqueios perineurais ou intraarticulares com anestésico local, e aí, através desses bloqueios, a gente consegue direcionar o nosso diagnóstico para uma área menor, para, por exemplo, pedir um exame complementar ou alguma coisa do tipo, certo? E aí a gente parte para a resolução da dor. A resolução da dor, muita gente pensa que é só utilizar o medicamento, né? O animal está com dor, vamos aplicar o remédio, ele vai ficar bom e pronto. Só que não é assim, não é tão simples assim, certo? Se fosse simples assim, a gente não precisaria nem ir para a propriedade, né? Ver o animal. Era só, tá com dor, porra, aplica o remédio. A gente estuda e faz curso para resolver as causas das dores dos animais, certo? Então, a gente tem que encontrar o problema para conseguir resolver. E muitas vezes a gente não consegue encontrar só fazendo exame clínico. A gente, por exemplo, o animal com cólica. Aí, o tratador deu Flunixin e ele melhorou ali, não sei o quê. Aí significa que ele resolveu a causa da dor? Não resolveu, né? Porque o Flunixin só fez tirar a dor, mas a cólica, o que está causando ainda está lá. Uma compactação, uma torção, alguma coisa do tipo. Certo? Então, é necessário um exame clínico, um acompanhamento veterinário mais de perto, para ver se esse animal realmente não vai piorar, vai conseguir sair desse quadro. Outro exemplo que a gente pode dar é um animal com a claudicação, e aí a gente não pode simplesmente passar um anti-inflamatório, e o animal, quando aplica o anti-inflamatório, ele melhora, né? Ele para ou diminui a claudicação. Só que aí, você encontrou o problema, resolveu? Não. Quando você termina de aplicar esse anti-inflamatório, passa 5 dias aplicando. Quando termina, o animal volta a mancar. Então, não resolveu nada. Então, a importância de fazer o diagnóstico correto, certo? Se for preciso, usa bloqueios para fazer esse diagnóstico, flexões, bota o animal para trotar, faz todo o exame de claudicação completinho. Se ainda não conseguiu ter certeza do local, chama um colega mais especialista, faz exames complementares, raio-x, ultrassom, certo? Para realmente definir qual é o problema e conseguir tratar. E aí, sendo um caso cirúrgico, se você não consegue resolver, faz o encaminhamento e manda para o colega que tem mais habilidade para resolver, certo? E durante a anestesia, a gente também tem que falar no controle da dor, certo? Mas por quê? Quando a anestesia ele já não sente nada, na verdade, não. Muitas vezes, se a gente não souber associar bem as drogas, então, se a gente não souber associar bem as drogas, esse animal vai estar só contido quimicamente, mas ele pode estar sentindo dor, certo? Então, cabe a nós também, durante o procedimento anestésico, ter a percepção dessa dor. Como é que a gente tem essa percepção? Primeiro, a gente tem que entender o procedimento que está sendo feito, certo? Não tem essa divisão de anestesista só faz anestesia e o cirurgião só faz cirurgia, não. Tem que ter uma conversa para entender o que é que está sendo feito. O animal vai ser
operado de uma cirurgia ortopédica, e aí pode ser que seja necessário fazer um bloqueio, porque vai ser muito dolorida. Então, conversar com o cirurgião, olha o que é que vai ser feito, onde é e tal. E aí a gente consegue pensar numa forma melhor, fazer um bloqueio local para realmente diminuir a dor. E durante o procedimento também pode acontecer do animal sentir dor. A gente está sujeito a isso, né? Como o pessoal diz, a biologia não é matemática. Então, tem que haver sempre o monitoramento desse animal, certo? Para ver se não está aumentando frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão. Justamente para a gente ter um controle maior. Eu acho que o animal está sentindo dor. Eu vou aplicar aqui, acrescentar outra medicação aqui no meu protocolo, para ver se ele para de sentir essa dor, certo? E aí entra a escolha das medicações, que novamente eu vou bater na tecla do entendimento do procedimento que vai ser feito, certo? A gente tem que entender para escolher as medicações e os protocolos corretos. Por exemplo, uma cirurgia de laceração retrovaginal, a gente pode fazer só o bloqueio local ali infiltrativo, que vai durar ali com a lidocaína, sei lá, vai durar uns 40 minutos, e sedar o animal. Mas a gente pode pensar, não, essa laceração aqui, ela está um pouco mais grave, um pouco mais profunda, vou fazer uma epidural com a sedação, e aí o cirurgião ele vai ter bem mais tempo para resolver, né, para completar o procedimento e resolver a situação. A gente também tem que pensar nas particularidades de cada caso, certo? Por quê? Por exemplo, animais com algum comprometimento sistêmico, que são mais sensíveis a serem anestesiados, a gente pode pensar, não, então eu vou fazer um bloqueio local para diminuir a quantidade de anestesia necessária para esse animal ficar em plano anestésico, certo? Por exemplo, um potrinho de, sei lá, de 5 dias, 10 dias, é muito sensível à anestesia. Então, a gente vai fazer uma anestesia geral no potrinho, a gente procura o máximo possível achar uma forma de fazer um bloqueio local onde vai ser feita a cirurgia, para tentar diminuir a necessidade de fazer doses elevadas de anestésicos, certo? E outra coisa que a gente tem que pensar também são associações adequadas das medicações. Que aí, quando eu for mais para frente, eu vou falar um pouco mais detalhadamente das medicações e vou citando para vocês algumas associações que, na prática, eu já vi que foram bem legais, certo? Para o controle da dor na anestesia, a gente tem algumas opções, né, de medicações que a gente pode usar no pré ou no transcirúrgico, alguns procedimentos de bloqueios e anestesia loco-regionais também para ser feitos no pré ou no transcirúrgico, além das medicações no pós-cirúrgico, certo? Muitas vezes a gente pode fazer no pré-cirúrgico uma sedação, por exemplo, com alfa-2 agonistas, algum alfa-2 agonista, associar com opioide, porque vai ser um procedimento mais cruento. Ou então no transcirúrgico, o animal está sentindo, está com a pressão muito elevada. Eu vou, em vez de aprofundar mais a anestesia, eu vou aplicar aqui um opioide para ver se ele diminui essa sensibilidade. Entendeu? E aí a gente vai caminhando. Cada caso é um caso e durante a cirurgia os planos eles podem mudar. Certo? Eu vou falar aqui de alguns exemplos. Os alfa-2 agonistas, eles são sedativos e analgésicos. Os mais utilizados nos equinos são xilazina e datomidina, certo? Os opioides já são analgésicos potentes, que os mais utilizados aqui para a gente, mais fáceis de encontrar, né, no mercado, são a morfina e o butofanol, certo? E aí, muitas vezes, a gente faz a associação do opioide com o alfa-2 agonista para potencializar os efeitos, né? Nós temos algumas medicações dissociativas, anestésicos dissociativos, principalmente a ketamina, que em doses subanestésicas e infusões contínuas, a gente consegue um efeito analgésico bem legal, com poucos efeitos colaterais, além do anestésico local, que eu citei como exemplo aqui a lidocaína, que pode ser utilizado tanto nos bloqueios
como a infusão contínua também com função analgésica, certo? Vamos falar um pouco mais detalhadamente de algumas dessas medicações. Dos alfa-2 agonistas que eu citei, xilazina e datomidina, né? A xilazina, ela nos dá uma analgesia pela via intravenosa de 15 a 60 minutos, certo? E uma analgesia epidural que pode ir de 30 minutos até umas 3 horas e meia, principalmente se ela for associada, certo? Já a datomidina, a gente vê que ela é um pouco mais potente, a analgesia dela dura um pouco mais, certo? Porém, a analgesia epidural dela já não é tão boa. Então, a gente já vê que não pode generalizar para tudo, né? Às vezes a gente quer, num procedimento mais demorado, uma sedação mais longa, porém, quando vai fazer a epidural, prefere usar a xilazina, que vai nos dar mais analgesia por mais tempo. E outra desvantagem da datomidina por via epidural é que ela pode causar mais ataxia do que a xilazina, certo? Porém, se associada com a morfina, ela pode dar uma analgesia de até umas 12 horas pela via epidural. Os alfa-2 agonistas, eles funcionam nos receptores alfa-2 do sistema nervoso central, que vão causar os efeitos ansiolíticos, sedativos e analgésicos dessa medicação, certo? Então, a gente utiliza tanto como MPA, né, que é a medicação pré-anestésica, antes da indução da anestesia geral, certo? Pode usar também só como sedativo, associado com algum bloqueio loco-regional, certo? E também pode ser utilizado no próprio bloqueio, que no caso aqui é epidural. Então, várias funções legais aí dos alfa-2 agonistas. Quanto aos opioides, a gente tem mais fácil de encontrar no nosso mercado a morfina, certo? Que é um agonista total do receptor Mi, e o efeito é dose dependente, então, quanto maior a dose, maior o efeito, porém, quanto maior a dose também, maiores os efeitos colaterais. Ela, na via intravenosa, dá uma analgesia para a gente de 2 a 4 horas, aí, para uma cirurgia ortopédica relativamente longa, então a morfina pode ser uma opção legal. A analgesia epidural dela dura até umas 12 horas, e a gente tem a possibilidade também de fazer analgesia intraarticular por até 24 horas. Então, no animal, por exemplo, que fez uma artroscopia, a gente pode aplicar, em vez de aplicar a morfina IV e ter todas aquelas possibilidades de efeitos colaterais, a gente aplica intraarticular, fica com aquele efeito analgésico, sem ter muitos efeitos, certo? O butofanol, ele é um agonista-antagonista. No outro slide vai ter um esquemazinho mais detalhado para a gente entender isso, né? Mas ele é agonista de alguns receptores opioides e antagonista de outros. Por isso, ele tem um efeito teto, ou seja, se você aumentar a dose, ele não vai aumentar o efeito. Então, ele já é uma medicação mais controladazinha. E ele nos dá uma analgesia de 3 horas quando aplicado IV. E não tem efeito quando aplicado epidural. Não funciona como analgésico na aplicação epidural. Certo? Que só um resumozinho da ação dos receptores, das medicações opioides, eles se ligam aos receptores Mi, kappa e delta, certo? E aí vai haver a redução da liberação de neurotransmissores excitatórios, que a gente viu lá naquela figurinha lá do começo, né? Norepinefrina, acetilcolina, serotonina, substância P, certo? Quando a gente reduz a liberação desses neurotransmissores, vai haver menos sinal de dor naquela amplificação que ele faz para o sistema nervoso central, certo? E ele também vai inibir a excitabilidade das fibras aferentes e vai reduzir o impulso nociceptivo. Ou seja, ele vai agir também lá no comecinho da dor, naquela primeira imagem que a gente viu, certo? Porém, os opioides, eles podem causar hiperexcitabilidade no animal e hipomotilidade do trato gastrointestinal. Só que, como a gente já tem alguns estudos que mostram
que a gente usando doses um pouco menores, esses efeitos colaterais, eles não aparecem com tanta frequência, certo? Vai ter ali, talvez, uma leve hipomotilidade, mas nada grave, nada que vá causar uma cólica, certo? E a hiperexcitabilidade, os autores mais novos estão citando que com as doses mais baixas está ocorrendo cada vez menos. E caso a gente tenha, assim, receio de aplicar com medo dessa hiperexcitabilidade, pode ser feito em associação com o alfa-2 agonista, certo? A gente vai sedar o animal com alfa-2 agonista. Quando ele estiver apresentando todos os efeitos de sedação, né? A cabeça baixa, o nível de consciência mais baixo, aí aplicaria o opioide para começar a fazer efeito ali e diminuir a chance de ocorrer a hiperexcitabilidade, certo? Quanto aos anestésicos dissociativos, eu vou falar um pouquinho aqui da ketamina, utilizada em doses baixinhas, que ela vai funcionar como adjuvante no controle da dor. Ela vai ter efeitos antinociceptivos, certo? Onde é que ela vai agir? Ela vai agir nos receptores NMDA, que a gente viu que esses receptores, eles recebem o estímulo lá na medula espinhal, certo? Então, a ketamina, ela vai bloquear esse estímulo por essa via. Ela pode ser feita, né, em infusão contínua por até 6 horas, então, durante uma cirurgia pode ser feita também. A infusão de ketamina, melhor que seja feito com uma bomba de infusão, para ficar uma coisa mais controlada, certo? E, às vezes, também o pessoal gosta de usar muito no animal com dor acordado. Por exemplo, o animal com laminite pode ser usada a ketamina, certo? Nessa infusão contínua aí. Na epidural, ela também pode ser utilizada e dar uma analgesia de até 75 minutos. Porém, a gente tem que ter cuidado que alguns conservantes de algumas ketaminas comerciais que a gente tem podem ter um efeito neurotóxico. Então, talvez é bom evitar se a gente não tem certeza qual é a ketamina que a gente está usando, certo? Ela vai ter, como eu falei, né? Vai agir lá nos receptores NMDA, certo? E ela vai funcionar para trauma cirúrgico ou não, entendeu? Pode ser para o animal que foi submetido à cirurgia ou está com dor por outra via, uma laminite, alguma coisa, certo? E no pós-cirúrgico, ela vai ser importante para controlar também a informação nociceptiva causada pela inflamação do trauma cirúrgico, certo? O cirurgião vai lá e vai cortar o tecido, esse corte vai enviar para o local vários sinais de inflamação. E aí a ketamina ela vai agir justamente na nocicepção dessa inflamação, certo? Quanto aos efeitos que ela pode causar, além dela poder ser neurotóxica, né, na via epidural, no animal acordado, ela pode causar algumas alterações comportamentais, certo? Mas acredito que usando doses baixas, a gente tem um controle melhor dessas alterações. Quanto aos anestésicos locais, a gente tem como principais utilizados, né, a lidocaína e a bupivacaína, certo? A gente pode usar nos bloqueios, ela vai agir bloqueando os canais de sódio e, assim, bloquear o impulso nervoso, certo? Então, a gente tem essa principal via de ação dos anestésicos locais e, além disso, a lidocaína, ela tem uma ação muito boa na infusão contínua intravenosa, que ela vai poder dar uma analgesia tanto somática como visceral. Ela, por exemplo, vai servir para um animal de pós-operatório de cólica, por exemplo, esse animal está precisando de medicação para analgesia e medicação para aumentar a motilidade. A lidocaína, ela consegue dar essa analgesia visceral e ainda dá uma ajuda no aumento da motilidade, certo? E animais com laminite também, né, que a gente pensa na analgesia somática, ela também vai dar uma ajuda aí nessa analgesia, certo? A bupivacaína, ela é mais tóxica que a lidocaína, então ela não é utilizada de forma sistêmica como a gente usa a lidocaína, certo? Ela tem efeitos tóxicos. E aí, quando a gente vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa, temos algumas opções de procedimentos que vão ser analgésicos ou anestésicos, né, que podem potencializar a nossa anestesia. Como assim? Por exemplo, eu vou
fazer uma castração com o Ivan. Aí eu vou dar lá, né, sedar, induzir o animal, ele vai cair e o Ivan já vai logo mexendo lá no testículo do animal. Aí eu vou precisar dar mais anestesia porque o estímulo está sendo muito maior. Então a gente pode optar por fazer um bloqueio local lá no testículo do animal. E aí quando o Ivan começar a fazer o estímulo doloroso, esse animal vai estar bloqueado e eu não vou precisar dar mais anestesia para ele não sentir aquele estímulo. Certo? Então, a gente vê como vantagem, né, a utilização dessa anestesia local regional e dos bloqueios, uma menor quantidade de anestésicos e sedativos, né? Em procedimentos em pé que são dolorosos, só o sedativo, só o, por exemplo, o agonista alfa-2, ele não vai dar analgesia suficiente para a gente fazer o procedimento. Então, muitas vezes é interessante fazer um bloqueio. Com uma menor quantidade de anestésicos, a gente tem menos efeitos colaterais, certo? E tem um plano mais estável do animal. E a gente busca usar isso em principalmente animais com anestesia de risco. Todos os animais a gente tenta fazer o melhor possível, mas quando é um animal com anestesia mais arriscada, é mais importante ainda a gente buscar diminuir a quantidade dos anestésicos para diminuir esses efeitos colaterais. Certo? O que seria uma anestesia de risco? Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês do potrinho. A gente fez recentemente uma cirurgia num potrinho com persistência de úraco, certo? E aí ele teve que ter anestesia geral e tudo, né, para fazer a cirurgia. Na parte mais dolorosa, que é o corte da pele da muscular, né, a incisão na pele na muscular, foi feito um bloqueio anestésico infiltrativo, e aí a gente teve que, não precisou aprofundar tanto esse potrinho na anestesia, entendeu? Então, já ajuda aí nessas partes desses animais de risco, certo? Os dois anestésicos, como eu falei, mais utilizados são a lido e a bup, que a lido, ela demora menos tempo para iniciar a ação, né, de 5 a 10 minutos de latência, porém tem um menor tempo também de duração, que até uns 120 minutos, mais ou menos. E a bupivacaína, ela já demora um pouco mais para começar a ação, né, de 20 a 30 minutos de latência, mas ela nos dá um tempo de duração bem maior, de até 360 minutos. Então, a gente, às vezes, também pode misturar as duas, né? Se a gente quer um tempo de ação que comece rápido e que dure mais tempo, a gente pode fazer uma mistura das duas na mesma seringa e aplicar no bloqueio local, no perineural, alguma coisa do tipo. Certo? Eu vou falar aqui alguns procedimentos que a gente pode fazer durante procedimentos analgésicos e anestésicos que a gente pode fazer antes ou durante o procedimento cirúrgico. Temos a anestesia infiltrativa, que consiste apenas em infiltrar o anestésico local ao redor do local onde vai sofrer a cirurgia, né? Por exemplo, em suturas, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente poderia fazer um bloqueio arrodeando toda a linha do corte, antes de fazer a sutura, certo? Na orquectomia, a gente faz a anestesia infiltrativa no plexo e também na pele, onde vai ser feita a incisão, certo? A anestesia em L, que é mais comum ser utilizada em bovinos, ela também é considerada anestesia infiltrativa, certo? Outro procedimento que eu falei, né, o bloqueio perineural, pode ser feito em suturas, por exemplo, uma sutura no distal, no membro distal, né? Eu posso fazer um bloqueio, sei lá, 4 pontos baixos, e aí vai bloquear todo aquele membro distal ali, e a gente vai conseguir fazer com mais segurança, né? O animal não vai sentir, não vai espernear, não vai precisar deitar esse animal, certo? Algumas cirurgias também podem ser feitas com bloqueio perineural, né? Cirurgias de membro, de tendão, alguma coisa do tipo, certo? E como eu tinha falado lá em cima, o bloqueio perineural ele também vai funcionar para o diagnóstico de claudicação. Certo? Aqui para vocês eu tenho um exemplo de um bloqueio que a gente fez recentemente.
certo? No ramo do nervo trigêmeo, no forame infraorbital, aqui nessa imagem do crânio, dá para ver bem direitinho. Isso aqui são imagens de livro, né, de artigo, essas duas aqui. Mas aqui a gente fez esse bloqueio, eu e o Ivan fomos fazer esse atendimento, esse animal foi atacado por um cão e rasgou a narina. Então, a gente fez esse bloqueio, que está descrito aqui nessas imagens, e ele pegou toda essa região aqui da pele onde foi feita a sutura. Então, o animal foi sedado, foi feito o bloqueio e não sentiu nada durante o procedimento. Porque, tu imagina a gente fazer isso aqui com o animal sentindo cada agulhada, num local delicado desse aqui, que ele mexe a cabeça, qualquer coisinha já estraga tudo. Então, é muito importante, às vezes, a gente também pensar, porque esse bloqueio, normalmente, ele é utilizado para cirurgia de dente, né? Nesse caso, a gente utilizou ele para fazer essa sutura, e, no final das contas, ficou bem legal. O animal não sentiu, e o trabalho foi feito mais rápido do que se ele estivesse sentindo e balançando a cabeça o tempo todo, mesmo sedado. Certo? Outro procedimento que é muito interessante ser feito em alguns casos é a anestesia epidural, né? Temos tanto analgesia epidural como anestesia. Isso vai depender das medicações que a gente utiliza, certo? A gente pode chamar de analgesia quando a gente faz a epidural com opioides, com ketamina, com alfa-2 agonista, com muito cuidado, sempre, né, a epidural. E anestesia quando a gente faz com anestésicos locais, né? Qual é a diferença? Na analgesia, a gente não vai mexer apenas com a sensibilidade à dor, a nocicepção, e a anestesia pode mexer com fibras motoras. Então, se a gente, por exemplo, fizer uma anestesia com volume maior ou um bloqueio mais alto no equino, talvez ele pode ficar muito atáxico, pode até cair, né? Que a gente não quer, que um animal desse caindo, por não estar sentindo os membros posteriores, é uma queda muito feia, certo? E também dependendo da dose e dependendo da medicação, a gente vai ter alguns efeitos sistêmicos. Por exemplo, a utilização de opioides pela via epidural pode causar um pouco de hipomotilidade gastrointestinal, certo? Ou alfa-2 agonistas pode causar sedação, bradicardia também, tá certo? Aqui, essa imagem das agulhas aqui são mostrando os dois espaços mais comumente utilizados na anestesia epidural de equinos, né? Que é o espaço sacrococcígeo ou intercoccígeo, certo? E nessa outra imagem, eu retirei ela de um artigo, ela mostra os volumes a serem aplicados, ou no espaço intercoccígeo ou sacrococcígeo. Dependendo do volume de anestésico que você aplica, ele vai subir mais, né, dentro do espaço epidural. Então, ele vai aumentar a ação anestésica. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, porque não dá para aplicar na doida, certo? Se eu aplicar, por exemplo, um volume alto de lidocaína, talvez ela suba muito no espaço epidural, bloqueie algumas fibras motoras e esse animal chegue a cair, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui outra imagenzinha, né? Essa imagem mostra também o acesso pelo lombo sacro, mas aqui a colocação de um catéter epidural, certo? E também tem que ter mais cuidado esse acesso lombo sacro, porque já tem, né, uma porção final aqui da medula, então a gente tem o risco de lesionar, certo? No espaço sacrococcígeo ou intercoccígeo, diminui, né, esse risco de punção na medula, porque ela vai acabar um pouco antes. E aí, como é que a gente faz para sentir o local? Nessa imagem aqui exemplificada, a gente tem, né, subir e descer a cauda, a gente vai subir e descer a cauda e vai sentir que vai formar um buraquinho, certo? Bem no meio. Nesse buraquinho é o local, é o espaço, ou o espaço sacrococcígeo ou espaço intercoccígeo. Aí você vai escolher de acordo com o procedimento ou com a facilidade de encontrar o local. Aí tem toda uma preparação, né? Limpeza, tricotomia, porque a gente vai acessar o espaço epidural. Então tem que ser tudo feito da forma mais
higiênica possível, como se fosse realmente uma cirurgia nesse local, certo? Porque a gente não pode arriscar, né, ter uma infecção, uma coisa mais complicada, que pode levar até esse animal à morte ou a ser eutanasiado por causa de alguma complicação, certo? Eu separei aqui algumas doses de analgesia epidural. Essas doses aqui eu vi no livro, né? Eu não utilizei elas na prática, utilizando essas medicações separadamente, certo? Mas eu achei interessante separar aqui para vocês verem a diferença da atuação da medicação de acordo com o volume, certo? Aqui na primeira, o volume, a dose da morfina é a mesma, certo? A morfina aqui, a dose é a mesma, ó, vocês podem ver, só que o volume de diluição é muito maior na segunda opção aqui. Na primeira, a gente tem uma boa analgesia por até 6 horas, para um pós de ovariectomia, entendeu? Como é só analgesia, não tem problema a gente pegar os nervos mais anteriores, né? E no segundo, aqui a gente tem um volume tão alto que ela vai dar analgesia lá no carpo, por até 12 horas, certo? Isso é informação de livro, eu já vi ser feito em pequenos animais, certo? Já fiz epidural para analgesia e anestesia até o tronco de pequenos, de cachorro, gato, mas em equino eu nunca fiz, mas eu achei muito interessante colocar essa informação aqui, né, para a gente saber que é possível, certo? A utilização da ketamina nessa dose aqui de 0,5 a 2 miligramas, com uma diluição baixinha também, ela vai dar uma analgesia de até 90 minutos em membros posteriores, certo? Tendo muito cuidado com a questão da ketamina poder ser neurotóxica, né? Qual seria a utilização, né, dessas analgesias epidurais? Por exemplo, animais com laminite, né? Pode ser colocado um catéter epidural, e aí, de horas em horas, dependendo da medicação escolhida, a gente vai aplicando a medicação, mantendo o catéter no local, com toda a higiene que é necessária, certo? E aí não vai precisar ficar ou furando esse animal o tempo todo, ou aplicando medicações sistemicamente, certo? Aqui na xilazina a gente tem também uma dose, a dose até baixa, mas o volume bem alto, certo? O mesmo volume que foi utilizado aqui na morfina, que vai dar uma analgesia leve nos membros torácicos e alguns efeitos de sedação. A xilazina em si, só sem ser tão diluída, ela já vai causar os efeitos de sedação, né? Aqui a gente talvez aumenta o alcance desses efeitos, certo? Temos também a anestesia epidural, né? Aí a gente tem só com a lidocaína, que vai dar um efeito de até 2 horas. E quando essa lidocaína é associada com a xilazina, a gente tem um efeito muito longo e muito bom. Eu já tive a experiência de usar essas doses em alguns casos, certo? Cirurgia de laceração retrovaginal, que tinha uma laceração bem grave e eu acho que demorou umas 3 horas e meia de cirurgia, e a égua ficou bem, sabe? A gente teve que só repetir a sedação mesmo, só para ela se manter tranquila dentro do tronco, mas ela ficou totalmente sem dor durante todas as 3 horas e meia, certo? E outro caso interessante que foi utilizado, essa associação com xilazina, foi nesse animal dessa imagem. Esse animal, ele tinha uma pitiose aí na perna. Eu disse até ao Ivan que parece as tetas de uma vaca, né? Isso aqui de tão grande que estava, isso aqui era uma pitiose, que ia invadindo a perna dela por dentro, certo? Aí criou esse abscesso enorme aqui. Aí a gente, né, conversando sobre o procedimento, pensou, rapaz, vamos fazer uma epidural ali, para ver se pega pelo menos a parte mais posterior desse abscesso, dessa pitiose. Aí a gente fez e acabou que a epidural com a lidocaína
associada com a xilazina, durou o tempo que a gente precisou e a égua ela não sentiu, não sentiu dor, certo? Ela foi anestesiada, foi anestesia geral, ela ficou deitada, mas foi um volume anestésico muito pequeno para a magnitude, né, dessa cirurgia. Então, foi uma experiência muito legal que a gente teve nessa égua. A bupivacaína, ela também pode ser utilizada, ela nos dá esse efeito mais longo, né? Ela utilizada somente ela vai dar até umas 5 horas de anestesia, diferente da lido, né? Que só a lido vai dar até umas 2 horas, mas às vezes até menos. E a bupivacaína, ela também pode ser associada com a morfina, numa dosezinha menor, né? A gente também tem que pensar na toxicidade da bupivacaína. Então, uma dosezinha menor associada com a morfina, que vai dar também a mesma quantidade de tempo de anestesia. Certo? E aí, terminou a cirurgia, a gente não pode deixar o animal desamparado, né? O animal, ele vai ter, vamos supor, eu apliquei a morfina intravenosa, ela vai nos dar aí umas 4 horas de analgesia, né? Pós-cirúrgica. Aí depois, né? Esse animal, ele tem que continuar tendo cuidado com essa analgesia. Por quê? Esse animal ele vai precisar se alimentar para se recuperar, certo? Ele vai precisar do conforto, porque o animal desconfortável, ele não vai ficar bem, né? Como a gente viu lá no começo. O desconforto, ele vai causar mais estresse, então esse animal com estresse vai afetar todo o sistema dele, certo? No ambiente hospitalar, isso é ainda mais importante, porque já é um ambiente estressante, um ambiente diferente, um tratador diferente, um bocado de gente diferente aparecendo o tempo todo. O animal já está estressado. Aí a gente ainda deixa esse animal com dor, aí vai acabar piorando tudo, né? Além disso, recuperação mais rápida, né? Esse animal sem dor, ele acaba que fisiologicamente ele vai estar melhor, então ele vai conseguir se recuperar mais rápido. Para o pós-cirúrgico, geralmente a gente já faz uso dos anti-inflamatórios, né, não esteroidais, que eles vão ter as duas funções, né, ação anti-inflamatória e ação analgésica, e pode ser associado também com o uso de opioides, quando a gente acha que a cirurgia foi muito cruenta e só o anti-inflamatório não vai segurar essa dor, a gente associa com opioides aí por 2, 3 dias, também não pode prolongar muito, né, porque a gente vai ter aqueles efeitos colaterais. Mas utilizando em doses baixas, eu acredito que não vai ter nenhum problema. Então, quando acaba a cirurgia, né, não acaba o nosso trabalho de buscar analgesia. A gente tem que recuperar o animal por completo, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Vamos ver aí o que é que tem de questionamento, certo? Aí a gente pode conversar aqui mais um pouquinho e esclarecer as dúvidas. Camila está conseguindo visualizar as perguntas? Pronto, eu vou começar a ver aqui as perguntas. A primeira aqui é do Carlos, que ele perguntou para explicar um pouco mais da utilização do bolus de lidocaína no pós-operatório de cólica, né? O bolus com a infusão contínua. Carlos, geralmente o bolus com a infusão contínua na dose alta, eu gosto de usar ele no transcirúrgico, certo? Porque esse bolus e a dose da infusão contínua que a gente utiliza para o transcirúrgico são altas e acaba causando uma sedação no animal, certo? Esse animal fica meio lesado. Aí, quando a gente faz no pós-operatório de cólica, a gente faz uma dosezinha menor de lidocaína e, na nossa prática, a gente só inclui essa lidocaína no soro da medicação, entendeu? Vamos supor que esse animal vai tomar 15 litros de soro, aí a gente acrescenta aí uma dosezinha baixa de lidocaína em cada soro
e ele vai passar uma boa parte do dia tomando essa lidocaína com uma açãozinha menos sedativa, né, e mantendo aquela analgesia, além da influência da motilidade, né. Aí, se eu não tiver esclarecido, tu diz aí, de novo. Vou ver aqui a da Raíla. A Raíla perguntou o que é que eu acho de associar a detomidina com butorfanol em cirurgias em estação. Raíla, recentemente eu tive uma experiência muito boa da detomidina com o butorfanol, certo? Eu fiz uma cirurgia em parceria com... duas cirurgias em parceria com um colega, e o butorfanol, além de prolongar um pouco a ação sedativa da detomidina, ele acabou também melhorando a analgesia, assim, de forma espetacular, certo? E aí a gente até conseguiu fazer o procedimento de forma bem rápida, e porque o animal em estação, né, a gente, às vezes, ele se mexe, né, é inevitável. A sedação, ela não vai tirar totalmente esse movimento do animal. Mas aí, com o butorfanol, o animal ficou bem mais relaxado, né, deu uma potencializada no efeito, e o melhor de tudo, eu usei metade da dose de cada um, metade da dose da detomidina e a metade da dose do butorfanol. Então, foi menos anestésico, com um efeito excelente. Certo? Outra pergunta aqui da Raíla. Observei que alguns cavalos que recebem muitos repiques de ketamina têm um retorno de anestesia geral de forma muito agitada. Pronto. A ketamina, ela realmente tem esse efeito colateral de hiperexcitabilidade, certo? O animal também, eu não sei se tu já viu o animal ficar assim meio durão, né? Todo durão, se recuperando da anestesia, se tremendo. Isso também pode ser um efeito causado pela ketamina, certo? E realmente, quando a gente utiliza a ketamina durante um procedimento, geralmente procedimento de campo, né? A gente utiliza a ketamina, a gente evita usar só a ketamina, certo? Mesmo no repique. Faz o repique ali de ketamina com um pouquinho de xilazina, que aí já dá uma relaxada maior no animal, certo? Porque a ketamina sozinha, ela não tem potência para dar uma analgesia cirúrgica e não dá relaxamento. Então, ela sozinha, ela é uma contenção química. Então, a gente tem que dar uma associada para conseguir um efeito melhor. Certo? Pronto, eu acho que foi só isso. Obrigada, pessoal, aí pelos elogios, viu? É um prazer muito grande sempre apresentar para vocês. E obrigada. Se tiver mais alguma dúvida, estamos aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, Camila, em nome de toda a diretoria, a gente agradece por você ter aceitado o convite para estar palestrando para o nosso grupo. E também a gente agradece todas as pessoas que esteve acompanhando a gente, não só apenas pessoas do nosso grupo, mas sim pessoas de outras faculdades, de outras instituições. Também tinham aqui profissionais, né? Vi aqui que a Paula Vago esteve acompanhando a gente. E também a gente queremos... Para próximas semanas teremos mais atividade, iremos continuar estes ciclos de palestras e acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, que a gente estará divulgando todas as nossas informações para os nossos encontros. Tá certo, Rafinha. Obrigada pelo convite, viu? A vocês aí do grupo de estudo da Unifor. E saibam aí que eu estou sempre disponível, sempre que precisarem de alguma coisa, viu? Pode entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato comigo através do Ivan também, certo? E eu só tenho a agradecer, viu? Obrigada.